Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, nesta semana, senhor presidente, que antecede a festa da democracia, nós não poderíamos também deixar de trazer a nossa mensagem. O povo brasileiro, no próximo domingo, vai se dirigir às urnas e de forma livre e independente vai exercer a sua cidadania, escolhendo os representantes do povo brasileiro pelos próximos 4 anos, quando a eleição for decidida no primeiro turno, e escolhendo os 2 candidatos que seguirão para o segundo turno. E eu não poderia, num momento como esse, deixar de vir à tribuna e dizer o porquê da importância do povo se dirigir às urnas. Muitos lutaram, deram a vida, foram presos, perseguidos, mortos, lutaram contra a ditadura militar para que hoje nós pudéssemos livremente escolher os nossos representantes. E seja ela a posição que for, que concordemos ou não, precisamos ir para a urna em paz, em tranquilidade e respeitar a decisão livre e soberana do povo. Infelizmente, estamos vivenciando nos últimos dias acontecimentos trágicos, uma campanha baseada no ódio, uma campanha onde não se respeita posições divergentes, e isso não constrói a nossa democracia. Por mais que não concordemos com a opinião e com as escolhas do próximo, mas temos a obrigação de respeitar. É assim na democracia. Ganha quem tiver mais voto. E eu vou dizer os motivos que me levam a votar nos candidatos que eu escolhi. Vou votar no presidente Lula, o melhor presidente da história do Brasil, na minha opinião, do tempo que eu acompanho política. O melhor presidente da história para Pernambuco. O melhor presidente da história para Goiânia. Goiânia pode ser dividida em 2 períodos. Um período antes de Lula e Eduardo Campos, e outro período depois de Lula e Eduardo Campos. Antes desses 2 grandes homens públicos chegarem ao poder, Goiânia só fazia perder. Goiânia só se orgulhava do seu passado histórico e heróico, mas Goiânia estava sem perspectiva de presente e, pior ainda, sem nenhuma perspectiva de futuro. O que nós acompanhávamos era Goiânia só fazer perder, era os goianenses terem que se deslocar para os grandes centros, Rio, São Paulo, Santa Catarina, para passar dificuldade, muitas vezes para morar em favela, para ter que conviver com a violência. E quando Lula chegou ao poder, que disse que iria priorizar o Nordeste, e quando Eduardo Campos chegou ao poder, que disse que iria descentralizar o desenvolvimento, nós vimos uma mudança na página da história do nosso município. Eu fico a imaginar, e já dei esse discurso aqui na tribuna, mas volto a repetir,
Eu fico a imaginar o que seria Goiânia sem a Hemobras, que foi o primeiro grande investimento indicado por Lula e quando Humberto Costa era ministro da Saúde. Eu fico a imaginar Goiânia sem o polo automotivo, a Jeep, a Sada e as empresas sistemistas, sem o polo vidreiro, com a fábrica de vidro do Grupo Brenan. Como Goiânia hoje estaria? Maravilha fechada, Santa Teresa fechada, Itapeçoca fechada. O que seria do nosso povo? Qual a perspectiva de nosso município? Como o goianense iria ter a oportunidade de permanecer em nossa terra, aqui constituir família, trabalhar e sustentar sua família? Hoje a gente vê muitos goianenses que estavam passando dificuldade no Sul Maravilha, que não é essa maravilha toda. Muitos estão tendo a oportunidade de voltar para Goiânia e aqui trabalhar e aqui sustentar sua família, porque graças a Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, aos grandes investimentos que vieram dessa parceria brilhante entre Lula e Eduardo, no período onde o Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo, num período onde o Brasil era respeitado no mundo inteiro. Hoje a nossa economia já é a 15ª. A gente vê a volta da fome, da miséria, do desemprego. É só ver nos sinais de trânsito, principalmente em Recife. Toda vez que eu vou para Recife, chega a dar uma tristeza no coração. A quantidade de gente pedindo esmola, que só faz crescer. Mas Lula vai voltar. E vai voltar com a visão de governo de que o Brasil só tem jeito se trabalhar pela inclusão social. Que o Brasil é uma grande locomotiva. O Brasil é um grande trem. Mas para esse trem chegar num porto seguro, é necessário que todo brasileiro e toda brasileira tenha condições de fazer as 3 alimentações por dia, possa participar do crescimento econômico, tenha qualificação profissional para poder se inserir no mercado de trabalho. Quem mais fez universidades do que Lula? Quem mais gerou emprego do que Lula? Quem mais combateu a fome e a miséria do que Lula? Quem diz isso são os dados oficiais. E nós estamos vendo aí um atual desgoverno. O governo da fome, da miséria e da volta da inflação. Um governo desleixado com a saúde do povo brasileiro. Não podemos esquecer disso. Precisamos ir para a urna conscientes do que o atual governo fez no período mais difícil do nosso país e da humanidade. Nossa geração nunca enfrentou um problema tão sério quanto a pandemia. E o que o atual governo fez? Ao invés do atual governo priorizar a compra de vacinas, ao invés do atual governo demonstrar solidariedade com as vítimas da Covid-19, ao invés do atual presidente visitar os hospitais, ser o primeiro a se vacinar e dar exemplo, nós vimos o atual presidente mangar do povo brasileiro, mangar das vítimas da Covid-19 e dos seus familiares. Nós vimos o atual presidente dizer que não era coveiro. Nós vimos o atual presidente imitar pessoas com falta de ar. Nós vimos o atual presidente
tirar onda daquelas pessoas que estavam sofrendo porque perderam um ente querido, assim como eu perdi e muitos goianenses perderam. O que a gente viu foi o presidente zombar da saúde do povo, e tudo isso precisa ser relembrado e nós votarmos no próximo domingo para decidir essa eleição, se Deus permitir, logo no primeiro turno, com a vitória de Lula, para que nós possamos mudar essa página da história, porque Bolsonaro será uma vergonha que será estudada nas salas de aulas, onde os alunos irão estudar o mau exemplo que foi dado, e isso ficará para a história. Da história ninguém escapa, e Bolsonaro vai entrar para a história como o pior presidente da história do Brasil. Não podemos reeditar essa dupla, Lula e Eduardo, melhor período da história de Pernambuco, mas podemos construir uma nova dupla, Lula e Danilo Cabral. Danilo Cabral, secretário de Educação, responsável pela revolução educacional que nós estamos vivenciando em Pernambuco. Quando o PSB assumiu o governo do estado, Pernambuco era o 21º colocado nos indicadores do IDEB. Hoje Pernambuco tem a melhor educação pública do Brasil. Não se transforma um país, não se transforma um estado, não se transforma um município sem um investimento maciço na educação. Danilo foi secretário de planejamento de Eduardo, foi secretário de administração, é o mais preparado para dar continuidade a esse governo que alguns dizem que são 16 anos de descaso. Eu digo que são 16 anos de transformação para o estado de Pernambuco. A educação pública de Pernambuco é modelo para o Brasil inteiro. O povo do Santa Catarina vive melhor do que o povo de Pernambuco. O povo do Paraná vive melhor do que o povo de Pernambuco. O povo do Rio Grande do Sul vive melhor do que o povo de Pernambuco. Fruto de muito tempo onde o Nordeste não era prioridade. Mas mesmo assim, a nossa educação, através de um investimento maciço em escolas em tempo integral, um investimento maciço em escolas técnicas, Pernambuco deu um salto na qualidade da educação e hoje tem a melhor educação do Brasil. Isso é motivo de orgulho para todos nós pernambucanos. Respeito as opiniões divergentes, mas eu digo que Pernambuco está no caminho certo, e eu tenho certeza que com Lula presidente, Pernambuco vai voltar a ser prioridade. É muito diferente ser governador e ter como presidente Temer. É muito diferente ser governador e ter como presidente Bolsonaro. É muito diferente ser governador e não ter um presidente que apoia os estados e os municípios. Mas esse tempo bom, que o povo tem saudade, vai voltar com a chegada de Lula. É por isso que estou no mesmo palanque que estou desde Miguel Arraes, passando por Eduardo Campos, passando por Paulo Câmara e agora com Danilo Cabral. Porque tenho consciência dos investimentos que têm sido feitos em Pernambuco e especialmente em Goiânia. Eu desafio um presidente que tenha feito mais por Goiânia do que Lula. Eu desafio um momento em nossa história onde Pernambuco teve tanta prioridade. Está aí os investimentos no Porto de Suape, o investimento no Aeroporto Internacional dos Guararapes.
Está aqui em Goiânia os grandes investimentos que nós recebemos, a duplicação da BR-101, e é por isso mesmo que eu não tenho dúvida de que quando as urnas forem abertas de Goiânia, a vitória de Lula em Goiânia será consagradora, mais uma vez, a exemplo do que aconteceu em todas as últimas eleições. Por isso, senhor presidente, nesse tempo curto que me resta, que eu vou finalizar, quero dizer da minha chapa, meu primeiro voto e o voto de todo mundo é para deputado federal. O meu será 44-44, Luciano Bivar. Luciano já encaminhou para Goiânia quase 7 milhões de reais de emendas parlamentares. Tem sido o gabinete aberto de Goiânia, em Brasília. Quando o prefeito Eduardo Honório vai para Brasília defender os interesses de Goiânia, é com o gabinete de Luciano Bivar que ele pode contar. Para deputado estadual, e o segundo voto, o meu será Mário Ricardo, 10-6-10. A exemplo do que aqui falou o vereador Mário Gomes, estou com a mesma chapa do prefeito Eduardo Honório, porque fiz uma reflexão e pensei que apoiar um candidato individualmente, vamos dizer que, sendo otimista, me desdobrando, buscando os familiares, os amigos, nosso grupo político, que me conduziu 4 vezes para esta casa, fazendo um esforço grande, vamos dizer, que conseguisse 500 votos para um deputado estadual. E esse deputado tivesse 10 mil, 5 mil em outros municípios. A sua atenção seria muito mais concentrada nesses municípios onde ele obteve mais votos. Então eu refleti e vi que Mário será uma voz do litoral norte, uma voz em defesa de nossa região na Assembleia Legislativa, e será o gabinete que o prefeito vai encontrar aberto na Assembleia do Estado de Pernambuco. Para senador, só tem um senador. Eu tinha interesse em votar em 2 candidatos que têm uma grande admiração. Tereza Leitão, número 130, que é quem eu vou votar. Em Brasília vai ter uma professora e vai ser Tereza Leitão. Também tenho uma grande admiração por André de Paula. Até achei que ele seria o candidato da Frente Popular, mas isso não se confirmou. Então, nesta eleição, ele não poderá contar comigo. Quem sabe na próxima, que vai ficar mais fácil, serão 2 senadores. Para governador, como eu falei, Danilo Cabral, 40, para dar continuidade ao grande trabalho que Eduardo Campos iniciou de transformação de nosso Estado. E para terminar, esse é o voto que eu voto com mais satisfação, que é o voto do presidente Lula, o melhor presidente da história do Brasil, de quando eu acompanho política. O presidente que olhou para Pernambuco, o presidente que olhou para Goiânia, o presidente que saiu de Pernambuco, num pau de arara, que foi morar em São Paulo em favela, que poderia ter tomado um caminho diferente na sua vida, mas preferiu abraçar a coisa pública e mudar a história desse país. Tenho certeza que vai voltar para fazer um trabalho ainda melhor, porque sabe onde acertou, sabe onde errou, vai fazer mais e mais bem feito. Tenho certeza que o Nordeste, Pernambuco e principalmente as comunidades mais sacrificadas economicamente do país vão voltar a ter um presidente que governa para o pobre.